Olá, participantes da 13ª Jornada da Rede Pedagógica. Nosso objetivo é comentar um pouco com os colegas sobre o que é o ser um professor proativo e o que é fazer uma gestão proativa da sala de aula. No vídeo anterior, nós comentamos um pouco sobre educação proativa e o aluno proativo, e como uma educação proativa pode proporcionar a proatividade dos seus alunos, né? E no vídeo passado, eu comentei um pouco sobre a importância de nós reconhecermos a mentalidade com a qual nós lidamos, nos interagimos com as questões da educação. E a educação hoje, né, depois da pandemia, com todas as novidades tecnológicas, a cultura digital, o chat GPT e tudo mais, não é? O retorno dos professores e dos alunos à escola de forma presencial. Então, são muitas questões que nos desafiam a pensarmos com uma mentalidade aberta, né? Crítica, reflexiva, e para isso a qualidade, né, da atuação, do pensamento, das ideias, do comportamento, da forma de gerir as questões, tanto do professor quanto do gestor, ainda que a gente vá falar mais dos professores e das professoras, essas coisas são muito importantes na escola. Então, a pergunta nossa agora é o que é um professor proativo? O que é um professor proativo, né? Então, eu vou mencionar muitos indicadores de proatividade de um professor, mas eu peço que os colegas, né, que as colegas, não veem isso de uma forma rígida, autoritária, ou culpabilizante, comparativa. Não. Na verdade, são indicadores que nos convidam, né, a pensar a nossa prática, a observar a nossa prática e, quem sabe, né, nos colocar desafios que valem a pena ser enfrentados, e porque, na verdade, né, a formação continuada da professora, do professor, ela é uma necessidade, né? A, é, as coisas mudam muito, os recursos, o campo da educação, pela sua importância, ele muda com muita rapidez, muda em muitas direções, em muitos sentidos, e nós temos que nos preparar constantemente, nós temos que o tempo todo, não é, revermos as nossas formas de pensar, etc. Bom, então eu vou desenvolver agora qualificações de um professor proativo. Um professor proativo, ele antecipa problemas, ele busca, ele estuda, procura soluções antes que os problemas aconteçam, né? É diferente, por exemplo, de uma atitude reativa, em que nós reagimos ao que aconteceu. Não, ser proativo é antecipar formulando hipóteses, observando, lendo o que acontece no mundo, etc. Então, antecipar, né? Buscar soluções antes que os problemas aconteçam, né? Convocar a comunidade, a família, todas as pessoas da escola, os alunos, a comunidade, né? O Estado, enfim, é uma característica de um professor proativo. Outra característica do professor proativo é que ele busca constantemente melhorar a sua prática pedagógica.
né? E vocês sabem, por exemplo, hoje a escola, felizmente, né, ela voltou a ser presencial, né? Os professores estão na sala de aula. Por outro lado, a cultura digital, o recurso à internet, aos aplicativos, à web, a, a, a digitalização da gestão escolar, né, os recursos, os novos e incessantes recursos do professor em fazer pesquisa, em melhorar a sua prática, em ter facilidades para praticar uma melhor aula, né, eles estão aparecendo constantemente, então faz parte, né, dos desafios de um professor proativo, né, essa melhoria constante, né, tanto individual quanto em grupo, quanto coletivamente, da sua prática pedagógica. Né? As técnicas de ensino, as tendências, as tecnologias são muito, muito variadas e nós precisamos saber delas e saber usá-las bem, se for o caso. Né? Outra característica importante de um professor proativo é que ele observa, ele cuida, né, do bem-estar emocional dos seus alunos. Né? A escola hoje é para todos, a escola é uma comunidade diversa, em que todos os alunos estão lá na pluralidade das suas condições físicas, emocionais, cognitivas, culturais, religiosas, em todos os sentidos. Então, a convivência, a qualidade da convivência é tão importante, né? Cuidar da qualidade da convivência é tão importante quanto cuidar da aprendizagem, digamos, cognitiva dos alunos, dos conhecimentos relativos às disciplinas, né? Então, o bem-estar emocional, a criança se sentir incluída na escola, pertencente à comunidade escolar, se sentir reconhecida, né? Se sentir conectada, né, com a escola, com os seus amigos, seus colegas, com os professores. O professor, o gestor que cuide disso, ele está praticando proatividade, e isso é muito importante. Né? É importante que as crianças se sintam reconhecidas, incluídas, conectadas, que nós tenhamos sensibilidade para a diversidade de possibilidades de respostas dela, né? A diversidade de sensibilidade de respostas delas às coisas da escola, a convivência escolar, etc. Então, é muito importante que o professor tenha essa sensibilidade. Né? Nesse sentido, né, os problemas de aprendizagem escolar são tão importantes quanto os problemas comportamentais, de conduta, né, em relação às regras, aos limites, ao comportamento dos alunos e dos professores nos diferentes espaços escolares. Né? Tudo isso é muito importante. Né? Alguns alunos, né, vocês sabem, né, nós temos, muitas vezes, uma defasagem entre o ano escolar em que o aluno está e a escolarização dele. Ou seja, tem aluno, por exemplo, que está no 4º ano da escola, né, mas ele domina o correspondente ao 1º ano. Ao primeiro ano. Então, ele está defasado em relação às suas possibilidades de acompanhar a classe. Então, como observar isso, cuidar disso e utilizar estratégias que possam, o mais possível, né, incluir esse aluno na sala de aula e não permitir que ele se sinta excluído da sua sala. Né? O mesmo acontece na educação infantil. Vocês sabem, por exemplo, às vezes uma criança de 4 anos,
ela tem uma autonomia, uma independência, ela tem uma mobilidade, etc., muito diferente de outras crianças que têm a mesma idade dela, tanto do ponto de vista físico, do ponto de vista social, do ponto de vista de fala, do ponto de vista de interação com outras crianças, de brincadeiras, etc. Então, ser sensível a essas desses diversos níveis, né, e interagir com eles, né, diferenciar as propostas em função disso, tudo isso qualifica um professor proativo, né? O fato, né, é que qualquer que seja o nível de possibilidade física, emocional, cognitiva, social, etc., do aluno, é sempre possível nós obtermos dele o melhor que eles podem oferecer na situação, né? Um aluno sempre é possível a gente criar condições, né, que permitam, que possibilitem que o aluno ofereça o seu melhor na situação, seja na situação social, seja na situação acadêmica, etc. E um professor proativo, ele busca essa possibilidade. Ele cria estratégias, procedimentos, ele cria condições para que isso possa acontecer. E isso é maravilhoso, né? A escola, nós temos visto isso nos jornais, infelizmente são notícias muito preocupantes, tristes mesmo, né? A escola tem tido muitos problemas de vida escolar, né? A violência, o bullying, o cyberbullying, pessoas que vão à escola praticar coisas que fazem mal à criança, às crianças, aos professores. Enfim, nós temos visto muitas questões relativas à violência escolar, né? Ao bullying, né? Bullying quer dizer violência escolar, né? Então, como observar esses casos, né? Como antecipar, na medida do possível, essas situações? Como convocar a comunidade, a família, a sociedade, todo o aparato do Estado, né? A vizinhança, como convocar, então, esses diferentes sistemas, subsistemas que compõem o sistema escolar para discutir essa questão, né? Quem sabe reformular regras, reestabelecer limites, dificultar certas coisas, né? E fazer isso de uma forma democrática, respeitosa, uma forma em que o carinho, né? O respeito, a discussão, né? A gestão dos conflitos que apareçam possa ser feita da melhor forma possível em favor, né, de uma vida escolar com boa convivência e com boa aprendizagem, né? Um professor proativo, ele pensa criticamente e pratica aquilo que se chama de aprendizagem baseada em problemas, né? Em projetos, em tarefas que envolvam os alunos. Então, o professor é mais, nesse sentido, é mais do que um transmissor. Ele é uma referência, né? Um professor proativo, ele é uma referência para os seus alunos. O seu modo de comportar, de planejar as aulas, de discutir as inovações, de estar aberto, né, ter uma mentalidade aberta, né, para as novidades, sem medo, sem uma adesão ilimitada, irrefletida, irresponsável. Por outro lado, aberto, né? No que tal inovação pode favorecer,
que cuidados tomar, como regular essas diferentes coisas, né? O que assimilar, o que acomodar, o que reequilibrar, né, diante dessas novas situações, né? Um professor proativo, ele, ele fornece, né, ele apresenta uma instrução, uma aula, uma, um, uma relação pedagógica envolvente, interessante, desafiadora, né? É, é, que cria vontade no aluno de pesquisar, discutir, aprender, e quem sabe até discordar, né? Encontrar outras respostas, né? Pensar de outra maneira, né? O professor proativo não precisa saber tudo, não sabe tudo. Ele sabe procurar, ele sabe estudar, ele sabe buscar novas respostas, ele sabe fazer perguntas, né? Ele se interessa pelo estudo, pelas perguntas, por todas essas coisas. Não necessariamente ele é um dono do conhecimento, por impossível nos tempos de hoje, né? Para não dizer sempre, né? A convivência escolar, né? A interação no contexto da aula, das tarefas, do enfrentamento das tarefas, das discussões em grupos, em pequenos grupos, etc., elas, elas geram questões emocionais. A emoção ela é positiva, né? É importante que o aluno queira aprender, se interesse pela aprendizagem, esteja motivado a percorrer um caminho de conhecimento, de construção de conhecimento. Por outro lado, né, a raiva, o ódio, a fofoca, né, o bullying, né, intrigas de todo tipo, etc., né, maledicências, acontecem. Elas são próprias do ser humano. Então, não se trata de negar isto, de abafar isto de uma forma inadequada, a ferro e fogo. Se trata de você, é a tua história. A raiva precisa ser expressa, mas há modos e modos de expressar a raiva. Há modos e modos de comunicar que algo não está satisfatório, que uma aula está chata, que você não está entendendo o que o professor está dizendo, que aquele texto não correspondeu às expectativas, que o professor está dando muita tarefa. Enfim, há muitas formas de se criticar, discordar, expressar tristeza, raiva, aborrecimento, né? De você expressar emoções, né? E a contenção emocional, a gestão emocional, melhor dizendo, o professor promover pelo seu comportamento, pelo seu modelo de comportamento, né? Pela sua forma como ele age diante das situações, pelo modo como ele conduz a gestão da sala de aula, né? Ele pode prover o que eu estou chamando de uma gestão emocional proativa da sala de aula, do ambiente de sala de aula, desse espaço e tempo comuns, né, que professor e alunos têm em favor da aprendizagem deles e do ensino do professor, né? Então, essa também é uma qualidade do professor proativo, de prover, de gerir, né, emoções que fazem parte, né, do comportamento humano, que adoçam, que salgam, que apimentam, né, as relações entre as pessoas, né, e a nossa atitude, etc, etc. O, o professor, né,
ele é responsável pelo controle da sala de aula. Ele não é culpado, né? A palavra culpa não é boa numa perspectiva proativa, né? Mas o professor é responsável, né? Ele é o gestor da aula, né? Então, ele assumir isto, né? Assumir isso de uma forma potente, uma forma disponível, uma forma aberta a mudanças, a correções, né? Uma forma tranquila. Isso é característica de um professor proativo, né? Um professor proativo, ele tem uma mentalidade do posso fazer, ou não posso fazer, mas no sentido de ele é potente, ele lida com possibilidades, ele se abre para as novas possibilidades, ele reflete sobre as novas possibilidades, ele é crítico sobre as novas possibilidades, né? Ele, ele, ele observa alunos em risco, alunos que não estão podendo cuidar de si, que precisam de uma orientação, que precisam de uma conversa, que precisam de um cuidado, quem sabe, especial. E ele provê isso, ele cuida disso, né? Ele aceita sem desculpas a sua condição de professor, a sua responsabilidade de um professor proativo.